Todo dia nasce com uma disputa silenciosa. Antes mesmo de você sair da cama, algo já está tentando ocupar o centro do seu coração. Pensamentos surgem rápido. Expectativas aparecem. Pressões começam a se formar. Se esse movimento não é percebido, ele passa a moldar desejos, decisões e reações sem pedir permissão. O problema não está apenas no que chama a atenção, mas no que permanece. Vozes externas insistem. Conteúdos se repetem. Conversas explicam o mundo sem Deus. Aos poucos, aquilo que parece inofensivo vai diminuindo a sensibilidade espiritual. A fome por Deus não desaparece de repente. Ela é anestesiada. Reagir ao dia sem direção cria um afastamento quase imperceptível. Nenhuma decisão consciente de se distanciar de Jesus é tomada. Ainda assim, o coração começa a se moldar mais pelo ritmo do mundo do que pela presença de Deus. O alinhamento se perde quando o início do dia é entregue ao acaso. Começar com Deus muda completamente o ponto de partida. A alma se lembra quem governa. O coração volta ao lugar certo. Não se trata de ignorar responsabilidades, mas de organizar prioridades. Quando Deus é colocado primeiro, tudo o mais encontra seu devido peso. A Escritura revela um ritmo santo para a vida diária. Em Salmos, capítulo 113, versículos 2 e 3, está escrito: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O louvor não é um evento isolado, ele percorre o dia inteiro. Louvar não depende de cenário favorável. Trata-se de escolher quem ocupa o lugar mais alto, acima do que muda, do que falha e do que foge do controle. Quando o coração se enche de louvor, o medo perde espaço. Quando a boca se enche de gratidão, a reclamação perde força. Algo profundo acontece nesse processo. A situação deixa de ser o maior assunto, Deus volta a ser. A presença dele passa a valer mais do que distrações, mais do que promessas vazias, mais do que a aprovação das pessoas. Esse retorno diário ao louvor mantém a fé viva. Ele ancora a alma antes que o dia tente arrastá-la. Começar assim não é ritual. É sobrevivência espiritual. Louvor não acontece apenas quando a vida está leve. Ele nasce, muitas vezes, quando a alma escolhe levantar a cabeça mesmo cansada. Uma decisão muda o ambiente interno. O coração para de ser guiado por sensação e volta a ser guiado por verdade. O mundo treina a mente para viver do lado de fora. Aparência vira medida. Desempenho vira identidade. Comparação vira rotina. Quem não vigia começa a procurar valor onde não existe vida. Aos poucos, o brilho exterior ocupa o lugar do que é eterno. O lugar de Jesus no coração não some de uma vez. Ele vai sendo trocado aos poucos. Um dia a oração é adiada, no outro a palavra é deixada para depois. E quando se percebe, a voz de Deus já não é a primeira que você ouve. Não foi falta de fé num momento só, foi distração acumulada que abafou a comunhão. Louvar corta esse ciclo. Ele recoloca Deus no centro quando tudo tenta empurrá-lo para a periferia. O nome de Jesus sobe acima do barulho. A alma se realinha quando a boca decide exaltar o Senhor, mesmo sem vontade. A palavra ensina que a mente precisa ser guardada, porque ela é um terreno de construção diária. Romanos, capítulo 12, versículo 2 afirma: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação não é acidente. É escolha repetida. Pensamento não é neutro. O que permanece na mente acaba guiando o passo. Ideias repetidas moldam reações. Emoções insistentes influenciam escolhas. Por isso, a renovação da mente não é luxo espiritual. É proteção diária para que o coração não seja conduzido pelo que o mundo impõe, mas pelo que Deus diz. Um hábito simples pode mudar o rumo do dia. Encontrar um momento para agradecer. Caminhando, trabalhando, em casa, no trajeto. Não precisa ser teatral, precisa ser sincero. Louvor diário mantém a presença de Deus por perto. Quando o louvor se torna prática, a fé ganha força sem que você perceba. O coração volta para Deus repetidas vezes, e nesse retorno, ele é sustentado. Uma vida com louvor constante
não fica tão vulnerável ao desespero. Em muitos momentos o dia parece correr sozinho. Notificações chegam, demandas aparecem, conversas se acumulam. Caso o coração não tenha sido alinhado antes, tudo isso ocupa um lugar que não deveria ter. Louvor, então, deixa de ser prioridade e vira detalhe. Às vezes não dá para parar longos períodos. Ainda assim, sempre existe um intervalo possível, no caminho, no trabalho, em casa, entre uma tarefa e outra. Uma frase dita em voz baixa: Senhor, obrigado. Jesus, eu confio em Ti. Pequenos atos de louvor mantêm a alma ligada. Louvar não é esconder dor debaixo do tapete. É reconhecer quem Deus é mesmo quando a dor existe. O coração não nega a realidade, mas se recusa a colocar a circunstância no trono. A boca escolhe exaltar o Senhor, e essa escolha puxa a mente de volta para o lugar certo. O hábito de agradecer transforma o ambiente interno. Reclamação perde força quando a gratidão começa a crescer. Medo perde espaço quando a memória lembra quantas vezes Deus já sustentou. Fé se fortalece quando a alma retorna repetidamente à presença dele. Salmos, capítulo 145, versículos 1 a 3, declara: Exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. A expressão todos os dias revela compromisso constante, não emoção passageira. Mesmo quando o corpo está cansado, Deus continua grande. Mesmo quando as notícias não são boas, Ele continua digno. A grandeza do Senhor não diminui porque a fase ficou difícil. Isso muda a forma de reagir, porque o foco deixa de ser como está meu dia e passa a ser quem é o meu Deus. O mesmo salmo, nos versículos 14 e 16, afirma: O Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Queda não é ponto final quando Deus sustenta. Vazio não é sentença quando Ele abre a mão para suprir. Louvor, então, deixa de ser tentativa de impressionar a Deus. Torna-se resposta à fidelidade dele. O coração aprende a depender em vez de performar. A alma descansa mais, mesmo em meio a lutas. O coração sempre segue a direção da mente. Aquilo que ocupa os pensamentos, com frequência, começa a ganhar poder sobre as escolhas. Se a cabeça vive cheia apenas de preocupações, metas e comparações, o interior fica pesado e a fé sufocada. Quando a mente se volta para Deus, o ambiente por dentro começa a mudar. A Bíblia fala disso com clareza. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 diz: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é um chamado para abandonar responsabilidades, e sim para não prender a esperança em coisas que terminam. Quem fixa o pensamento só no que é terreno acaba sendo possuído pelo que deveria apenas usar. Dinheiro vira dono, aprovação vira vício, prazer vira prisão. Quando a mente não está ajustada ao alto, tudo o que é passageiro tenta ocupar o lugar do eterno. A consequência aparece nas reações: medo quando falta, orgulho quando sobra, ansiedade o tempo todo. Jesus aponta uma ordem diferente. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele declara: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro não é frase bonita, é prioridade prática. O que vem primeiro define o lugar de todo o resto. Quando Deus ocupa o topo, o resto desce de nível. Necessidades continuam existindo, mas não comandam mais. Desejos ainda surgem, porém não ditam o rumo. O coração aprende a confiar no Deus que provê, e não apenas na provisão em si. Esse tipo de decisão diária protege a mente de ser moldada pelo padrão do mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, lembra: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar é trazer à memória, outra vez, o que Deus já disse, até que isso se torne trilho de pensamento. Se essa palavra está trazendo alinhamento para você e ajudando a colocar Deus de volta em primeiro lugar, caminhe junto com a gente. Tem muita gente aqui escolhendo viver com a mente no alto em meio a um mundo distraído.
Inscreva-se para continuar recebendo esse tipo de direção e ter seu dia sempre começando na presença de Deus. Mente ajustada, coração em paz, louvor constante. Esse é o ambiente em que a fé cresce. E é desse lugar que a oração verdadeira começa a ganhar profundidade, porque já não nasce do desespero, mas da confiança em quem está no trono. Nem sempre o coração acorda disposto a louvar. Há dias em que o corpo está pesado, a mente cheia e as emoções confusas. Justamente nesses momentos, o louvor deixa de ser clima e passa a ser sacrifício. A alma escolhe honrar a Deus, mesmo sem sentir vontade. A Bíblia chama isso de sacrifício de louvor. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício não é algo conveniente? Envolve renúncia, envolve decisão, envolve fé ativa. Louvar quando tudo está bem é natural. Louvar quando a alma está cansada é espiritual. Nesse tipo de entrega, o louvor não é apenas música, é posicionamento. A boca declara quem Deus é enquanto o coração ainda está sendo alinhado. Em dias de peso, a reclamação tenta ganhar espaço. A queixa parece mais confortável. A fé, porém, convida para outro caminho. Levantar a voz para agradecer pelo que Deus já fez. Lembrar do que Ele já livrou. Reconhecer que Ele continua presente, mesmo quando a estrada ficou difícil. Um coração que aprende a louvar tanto na leveza quanto na dor se torna mais firme. As circunstâncias continuam variando, mas a postura interna muda menos. A mente passa a olhar para cima com mais rapidez. A esperança volta mais depressa. Pequenos gestos ajudam a consolidar esse estilo de vida. Uma palavra de gratidão no meio do trabalho. Um louvor sussurrado na cozinha. Um pensamento voltado para Deus no trânsito. Se essa verdade está fortalecendo você agora, curta este vídeo como uma forma simples de dizer: Senhor, eu concordo com essa caminhada de louvor diário. Quanto mais o louvor se torna hábito, menos espaço sobra para o desespero tomar conta. O coração aprende a voltar para Deus várias vezes ao dia, e esse retorno contínuo sustenta a fé de maneira prática. É desse ambiente, de mente renovada e boca cheia de louvor, que nasce uma oração mais profunda. Não uma oração apressada, mas uma conversa sincera com o Deus que já está ocupando o primeiro lugar. Existem fases em que a alma não responde como antes. A leitura da Bíblia parece pesada, a oração parece travada, o louvor parece distante. Nada disso significa que Deus se afastou. Em muitos casos, é apenas sinal de que o coração precisa voltar a desejar a presença dele acima de qualquer outra coisa. O salmista descreve esse tipo de sede em Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A imagem é forte. Um animal cansado procurando água e a alma comparada a essa busca intensa. Vida espiritual sem desejo vira rotina mecânica. Atividades continuam, mas o coração vai se afastando em silêncio. Deus nunca se satisfez com um movimento vazio. Ele sempre buscou um povo que o louva com o coração inteiro, não apenas com os lábios. O Salmo 51, versículo 10, traz um pedido profundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coração limpo se torna terreno fértil para louvor verdadeiro. Quando a motivação é ajustada, a adoração deixa de ser obrigação e volta a ser prazer. Jesus falou de rios de água viva fluindo do interior. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Um coração que vive em louvor não fica estagnado. A presença de Deus movimenta, purifica, refresca. O que antes era secura começa a ser trocado por vida. Se essa palavra está mexendo com algo dentro de você, vale registrar esse momento. Escreva nos comentários, em uma frase simples, por que você ainda louva a Deus mesmo em dias difíceis. Esse tipo de declaração fortalece a fé, abençoa outras pessoas e marca o seu próprio coração diante do Senhor. Com a mente voltada para o alto, o coração desejando a presença de Deus
e os lábios prontos para o louvor, já existe um ambiente preparado. A partir daqui, a oração não será apenas um pedido apressado, mas uma resposta sincera ao Deus que ainda é digno de ser exaltado. Depois de entender o quanto o louvor protege a mente, aquece o coração e realinha a fé, chega a hora de fazer algo simples e profundo. Colocar isso em prática diante de Deus. Não é teoria sobre adoração, é entrega real. É a alma dizendo: Senhor, o primeiro lugar é teu de novo. O Salmo 103, versículos 1 e 2, traduz esse movimento. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O salmista conversa com a própria alma. Ele chama o interior para lembrar, louvar, agradecer. Hoje você pode fazer o mesmo. Em vez de deixar o dia arrastar seus pensamentos, é possível escolher esse momento como um marco. A seguir, vamos orar juntos. Cada palavra pode se tornar sua, se for feita com sinceridade. Não precisa de performance. Deus ouve verdade. Senhor, eu chego à tua presença com louvor e não apenas com pedidos. Reconheço que o Senhor já me sustentou em fases que eu não entendi. Houve noites em que eu não via saída, mas a tua mão me carregou. Houve dias em que eu achei que não ia suportar, mas a tua graça me manteve de pé. Hoje eu decido levantar o teu nome outra vez. Meu coração escolhe dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não quero uma fé que só lembra da dor. Quero uma fé que lembra também da tua misericórdia, das portas que o Senhor fechou para me guardar, dos livramentos que eu nem percebi. Enquanto eu oro, alinha minha memória. Tira o foco apenas do que machucou e reacende em mim a lembrança do cuidado, das respostas, das vezes em que o Senhor enxugou lágrimas que ninguém viu. Que essa oração seja o início de um dia vivido com o Senhor em primeiro lugar. Às vezes, você tenta preencher o que está vazio com distrações, com tarefas, com ruídos que só adiam o confronto com a alma. Mas a sede continua. Ela apenas se disfarça por um tempo. Existe um vazio que só Deus pode preencher. Nenhuma aprovação externa, nenhum prazer momentâneo, nenhum resultado que você conquista do lado de fora é suficiente para saciar o que é espiritual. Jesus sabia disso. Por isso ele fez um convite tão direto e tão doce em Mateus 11, 28, 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso verdadeiro não é o que você consegue numa cama. É o que você encontra em Cristo. E esse descanso não é passivo, mas regenerador. Ele tira o peso da alma, alivia a mente e limpa o coração de tudo que você vinha carregando sozinho. Quando você ora com sinceridade e se derrama diante de Deus, algo muda por dentro. Não porque tudo ao redor melhora, mas porque a presença dele passa a importar mais que o que te preocupa. Agora pense comigo. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, só depois lembrando de orar? Talvez essa seja a hora de inverter. Comece por Deus. Entregue o que te desgasta. Deixe que Ele leve o que você já não consegue mais suportar. Esse é o começo do verdadeiro descanso. Se essa verdade já tocou seu coração hoje, curta este vídeo como sinal de que você reconhece. Só Jesus é descanso seguro. Esse simples gesto nos ajuda a levar essa mensagem a mais vidas que, assim como você, precisam ouvir isso agora. Volte-se a Ele. Pare por um instante e respire. Não corra para preencher o tempo com qualquer coisa. Priorize o que realmente renova. Como diz o Salmo 42, 1-2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não viva uma fé seca. Não se acostume com o silêncio interior. Não mantenha uma rotina religiosa com um coração desidratado. Clame por essa água viva. Peça para ser restaurado por dentro. Só Ele pode saciar completamente. Muitos ainda confundem espiritualidade com aparência. Pensam que manter uma rotina religiosa
já é o suficiente para sustentar a fé. Mas Deus não busca rituais vazios. Ele busca corações acesos. Há uma enorme diferença entre fazer parte de algo religioso e viver em comunhão viva com o Espírito Santo. Você pode conhecer versículos e ainda assim estar seco por dentro. Pode estar presente em cultos, mas ausente no altar do coração. Essa é a hora de pedir. Senhor, reacende em mim aquilo que esfriou. Voltar ao primeiro amor não é sentimentalismo, é decisão. É escolher viver com sede de Deus novamente. É reconhecer que, mesmo frequentando lugares santos, sua alma precisa ser restaurada. Não dá para seguir em frente, carregando cansaço espiritual como se fosse normal. O Salmo 51:10 nos confronta com verdade e esperança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Isso é mais do que uma oração bonita. É um grito de alguém que quer voltar a viver com integridade. É o clamor de quem percebeu que rotina sem renovação vira religião seca. Por isso, se você tem sentido esse chamado interior, comente aqui abaixo. Deus renova o meu espírito. Seu comentário pode ser uma semente de fé. E ao deixar registrado, você também inspira outros a fazerem a mesma oração. O Espírito Santo quer renovar seus desejos. Ele quer mudar sua fome interior. Trocar o apetite por distrações pelo desejo ardente da presença. Tirar a inquietação e trazer estabilidade. Há coisas que não vão mudar ao redor, mas o que muda dentro de você transforma tudo o que está por fora. Deus não quer apenas te melhorar, Ele quer te renovar. E essa renovação não acontece quando tudo está bem. Muitas vezes, ela vem no deserto. Quando ninguém vê, quando você sente que não tem mais forças. Aí Ele vem, sussurra graça, derrama consolo, derruba as ilusões e planta de novo o amor que talvez tenha esfriado. Quando você permite que Ele mexa na raiz, os frutos começam a brotar naturalmente. Permita que Ele limpe o que está puro. Deixe o Espírito confrontar o que precisa ser transformado. Essa limpeza não é um castigo, é um cuidado. Deus não te corrige para te afastar, mas para te trazer de volta, para alinhar o seu coração com o dele, para te fortalecer com um propósito mais alto. Senhor, eu volto para ti com todo o meu ser. Não quero viver apenas de aparência. Não quero manter a forma da fé enquanto perco o fogo por dentro. Tu conheces as áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Vês o que ninguém mais vê. Sabes onde ainda estou ferido. Por isso, não peço apenas bênçãos. Eu peço transformação. Lava o meu interior. Purifica pensamentos, intenções, palavras e reações. Que meu coração não se acomode com o erro, nem negocie a santidade. Cria em mim um espírito firme, estável e ensinável. Que eu não viva mais oscilando entre dias de fervor e dias de frieza espiritual. Ensina-me a permanecer. Ensina-me a te amar com constância. Jesus, eu te exalto acima de todas as coisas. Não só nos cultos, não só quando tudo vai bem, mas em cada instante, em cada respiração, em cada decisão silenciosa. Que meu louvor não dependa das minhas emoções. Que minha adoração não dependa do que os olhos enxergam. Que minha fé não seja reativa, mas enraizada. João 7,38 diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que essa seja a realidade do meu viver. Que os meus pensamentos, palavras e atitudes carreguem vida. Que minhas respostas carreguem paz. Que meu testemunho seja claro, mesmo sem palavras. E se por algum motivo eu me sentir distante, frio, cansado ou distraído, leva-me de volta. Corrige minha rota. Restaura minha fome, reacende o que se apagou. Eu não quero apenas fazer parte de um ambiente espiritual, eu quero arder por ti. Que o meu louvor não se limite a músicas, que a minha entrega não se limite a palavras, que minha vida inteira seja um altar, que em cada momento comum, no trabalho, em casa, entre amigos, no silêncio, meu coração permaneça voltado para ti. Hebreus 13:15 nos chama a oferecer sacrifícios de louvor. Louvar mesmo quando não há vontade. Adorar mesmo quando dói. Honrar mesmo sem aplausos. E isso é fé viva.
quando o coração se curva mesmo sem explicações, porque sabe que tu ainda és digno. Que do nascer ao pôr do sol, como diz o Salmo 113, o teu nome continue sendo exaltado na minha história. Que o teu reino continue vindo. Que a tua vontade continue sendo feita, inclusive dentro de mim. Que tudo em mim aponte para ti. Tudo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi tocado por essa oração, digite amém nos comentários como um ato de fé. E se quiser, compartilhe conosco um pedido. Estaremos orando por você com amor e respeito. Que a paz e a presença do Senhor estejam com você ao longo de todo este dia. Nos vemos amanhã para mais um momento devocional.